E aí, galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre recrutamento de fibras musculares. Você sabe o que é isso? Acredito que não, né? Geralmente, esse é um termo muito usado, principalmente na hora de você fazer qualquer tipo de exercício, principalmente para alunos que estão começando a treinar, não tem essa adaptação neuromuscular, que é onde você recruta as suas fibras para que você consiga transportar, né? Eu falo assim, usar toda a sua força que você tem naquele músculo para que você consiga fazer o movimento. Então, às vezes é natural, é muito comum você ver na academia alunos que estão começando, uma mulher tem um perfil grande, forte, mas não consegue fazer os exercícios com peso muito alto, porque ele ainda não tem essa consciência corporal e não consegue fazer o recrutamento das fibras, porque ele não tem essa adaptação neuromuscular, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Pessoal, nós vamos fazer aqui uma rosca direta, tá? Rosca direta com os halteres ou rosca simultânea, para me explicar um pouquinho sobre esse recrutamento de fibras. Ana, faz esse movimento para nós, que é uma flexão de cotovelo, que é o tradicional exercício de rosca concentrada, rosca simultânea, rosca direta, enfim. Então esse movimento é tradicional, né? Um movimento tradicional feito pelo bíceps, tá? Então quando nós fazemos esse movimento, automaticamente seu cérebro manda um comando para a sua musculatura que você precisa fazer a flexão do cotovelo para que você consiga trabalhar a musculatura do bíceps. E isso acontece muito na academia. Quando você começa a colocar uma sobrecarga, isso que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, essa exigência na musculatura, com certeza, ela vai aumentar. E a sobrecarga vai causar hipertrofia, isso é o que todo mundo sabe. Mas no início, quando você é um iniciante na academia, você tem esse comando do cérebro, porém, você não consegue fazer o recrutamento de todas as fibras musculares que você tem. Então, vou começar aqui a colocar um pezinho, né, entre aspas, para Ana. Nós vamos começar aqui, ó, com 5 quilos, que para iniciantes, principalmente mulheres, né, quem treina sabe que 5 quilos já é um peso alto, principalmente para a parte feminina, né, começar a fazer esse movimento, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, sobre recrutamento de fibras e adaptação neuromuscular. Então, outra coisa importante para que você fique gravado para vocês, na hora de fazer exercícios em pé, é bom sempre fazer uma leve flexão do joelho semiflexionado. Então, dobrar um pouquinho o joelho, separar um pouquinho a ponta dos pés, porque vai te dar um pouco mais de base, de estabilidade. Sempre fazer uma contração do abdômen. Também é importante que você tenha uma boa consciência do core, tá? Para que você não fique balançando e não comece a forçar a coluna lombar. É muito comum, né, a gente ver pessoas roubando, fazendo exercício roubado, que é uma técnica de treino. Às vezes não está errado, depende de quem está fazendo, mas a execução básica do movimento sempre estabilizado, tá? Essa é uma execução básica e que não vai te causar nenhum prejuízo. Aí depois vem as técnicas de treino, que já é um outro assunto. Outra coisa importante, sempre manter, né, a cabeça aqui do húmero à frente da linha do cotovelo. Então, se eu traçar uma linha reta aqui, ó, só um detalhe importante, nunca pode deixar, coloca o cotovelo para trás, Ana, nesse ângulo aqui, ó, faz o movimento dessa forma. Então, a execução básica, você não pode deixar o cotovelo atrás da linha do ombro, tá? Porque você encurta, ó, olha só como é que fica bem curto o trabalho do bíceps, tá vendo? Então, às vezes você consegue colocar mais peso fazendo dessa forma, porém, numa execução básica, falando de uma execução normal, não é tão eficiente. Então, sempre coloca um pouquinho, ó, cotovelo à frente da linha aqui do ombro, para que você tenha um bom alongamento, ó, quando ela solta o movimento, ó, um bom alongamento do bíceps e também uma boa contração do movimento. Então, essa aqui, ó, seria uma execução básica e a gente consegue ver, ó, como o bíceps trabalha. Vou aumentar um pouquinho o peso aqui, eu vou pular de 5 para praticamente já, ó, 9 quilos. Então você viu ali, vou passar aqui por 6 primeiro e vou pular para 9 e depois nós vamos ver se ela consegue fazer com 10. Então, naturalmente, uma pessoa iniciante, geralmente mulher que nunca treinou, começa com 2, 3, 4 quilos, é um peso ideal para quem está começando.
Acima de 5, a não ser que a pessoa tenha uma boa estrutura, uma boa consciência corporal, ou já treina, que já entra num perfil intermediário para pessoas que não tomam hormônios e tal, alunos normais. Então 5 quilos, 4 e 5 é um peso legal para quem treina convencional. Acima de 5, 6, 7, 8 aí já entra num perfil intermediário, falando em alunos normais. Então, ó, a Ana vai fazer aqui com 6 quilos para a gente dar uma olhada e a gente tentar ver um pouquinho do recrutamento de fibras musculares da parte do bíceps. Então, para ela também, ó, tá um peso adequado, ela consegue fazer o movimento, ó, sem muita dificuldade. 6 quilos, a gente vê a contração de bíceps, vê que a coluna fica estabilizada. Então, esse também, ó, é um peso legal para ela fazer, para estar executando esse movimento no seu dia a dia. Agora, pessoal, nós estamos com 9 quilos já, então para uma pessoa normal que está começando já é um peso fora do comum. Nós vamos ver aqui como a Ana se comporta fazendo com esse peso. Muito bom. Isso, vamos ver até onde você consegue fazer. Ela ainda consegue manter um bom padrão de movimento, consegue manter uma boa estabilidade da parte do tronco, né, do core. Já começa a mostrar um pouco de dificuldade, passando da quarta, quinta, sexta repetição, mas ainda é um peso, ó, que ela conseguiria treinar no dia a dia, com poucas repetições, tranquilamente. Pode continuar, Ana. Vamos ver até onde você consegue. Então, a gente vê que já começa a mostrar um pouco de instabilidade, começa um pouquinho de fadiga muscular, e aí que eu falo do recrutamento de fibras. Vai chegando nesse momento, ó, vai começando a ficar mais pesado. Então aí já teria que começar a entrar, ó, uma pequena ajuda, ainda tá legal. Mais 2 da Praiana, força. Sem ajuda ainda, muito bom movimento, estabilizadinha para o peso. Mais um, bora, 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 bora. Mais um, vamos lá. Força. Vamos. Muito bom, excelente. Então fomos aqui, ó, com 9 quilos e ela conseguiu fazer muito bem, segurar muito bem. Por mais que a gente via que estava começando a ficar difícil, ela conseguiu fazer entre 8 a 10 repetições, sem ajuda e com uma postura muito boa. Então isso também já indica para nós, como ela já treina, né, que é uma aluna que tem uma consciência corporal, um recrutamento de fibras muito bom, e é um peso que seria adequado para ela treinar até mesmo no seu dia a dia. Bom, nós vamos fazer aqui com 10 quilos agora, tá? 10 quilos de cada lado. E vamos ver até onde ela consegue chegar, quantas repetições ela consegue fazer. Claro que não é um treino completo de bíceps, é só aqui uma simulação. E para explicar alguns pontos importantes, talvez num treino convencional do dia a dia, com as séries, com repetições e com outros exercícios para bíceps, ela não conseguiria chegar nesse ponto de executar com 10 quilos. Mas é só para vocês entenderem sobre recrutamento de fibras e por que alunos iniciantes não conseguem levantar muito peso e também porque não é legal você que está começando a fazer academia ou está no processo de adaptação, você também não querer sair aumentando o peso e querer fazer de qualquer jeito, porque exige um processo de adaptação e isso leva um tempo. Então tá com 10 quilos de cada lado. Então às vezes se eu der 10 quilos para um homem fazer que está começando a academia, ele não vai conseguir. Ok? Olha só, vamos ver quantas repetições ela consegue fazer com 10 quilos. Olha só, a postura muito boa. Então é importante você entender, ó, olha só o trabalho que tem a musculatura do bíceps. Tenta manter o mais travado possível a parte do braço, mexer só o antebraço. Ó, e mesmo ela sozinha, tá chegando o momento de falha já, ela consegue se manter num padrão muito bom. Bora, Ana, força, força. Aqui eu já dei uma ajudinha, até porque já tá chegando aí 7, 8 repetições. Vamos, bora, vamos. Muito bom, garota, excelente. Então, às vezes não, na maioria das vezes, se nós dermos 10 quilos até mesmo para um homem que está começando a treinar, ele não consegue executar nos primeiros dias, porque ele não tem essa adaptação neuromuscular e ele não consegue recrutar todas as fibras que ele tem. Às vezes ele tem um perfil grande, né, maior do que uma mulher, maior do que eu, mas ele não tem essa consciência corporal de recrutamento de fibras porque não tem essa adaptação neuromuscular. Então isso é muito importante para você não acabar se machucando na academia. E o bíceps, às vezes, bíceps peitoral, a gente vê muitas lesões, rompe tendão, muita coisa desse sentido aí, porque às vezes a pessoa
quer colocar um peso a mais, ainda mais quando faz uso de hormônios, que às vezes te dá mais força, mas o seu tendão e a sua articulação, ela continua a mesma. Então isso é muito importante para que você tenha essa consciência e lembre-se que existe um processo de adaptação neuromuscular. Beleza, pessoal? Fica essa dica para vocês aí. Espero que ajude. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um abraço.